Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você assistir essa gravação. Já quero começar pedindo desculpas, né? Pelos desencontros que aconteceram no dia de hoje. Foi devido a um cansaço mesmo, físico. Eu gosto de preparar o devocional sempre no dia anterior. Mas devido à palestra ontem, a organização e com toda a mudança, não foi possível. E acordar cedo hoje para conseguir montar o estudo, devido ao cansaço, também não foi possível. Ainda mais que a gente está entre os ditados, né, de provérbios. E na minha Bíblia, gente, por incrível que pareça, não tem o ditado 7. Então, o que eu tive que fazer? Começar a procurar. E aí eu fui estudando outras Bíblias para montar, e aí eu fui entendendo que algumas Bíblias chamam de ditados, outras chamam de conselhos, e aí ficou tudo um pouquinho meio que bagunçado, mas vai dar certo. Então, feche seus olhos, vamos orar primeiramente. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo dia de hoje. Te agradecer, ó Pai, por mais um momento na tua presença. Te agradecer pela nossa constância. Te agradecer, ó Deus, pelo nosso propósito de 31 dias de sabedoria. Quero continuar te entregando esse propósito nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor possa continuar fazendo conforme o teu querer e a tua vontade. Eu posso pedindo a ti, Deus, para que o Senhor possa guardar o nosso coração e a nossa casa, Pai. Que nesse momento eu me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha e que tenha total liberdade em nosso meio, ó Pai, para poder falar e trazer a mensagem que vai conectar com o teu povo. Prepara o coração de quem for ouvir essa palavra, Senhor. Já prepara a mentalidade de cada um deles, ó Deus, para que eles possam entender tudo que será aqui falado. Que o Senhor nos dê discernimento, ó Pai, para poder entender a tua palavra, que o Senhor nos guie nessa jornada de 31 dias de sabedoria, que hoje seja mais um passo em direção, ó Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E mais do que isso, Senhor, hoje seja um dia que o Senhor derrama mais uma porção de sabedoria sobre nós. Pai, já estamos chegando na reta final do nosso propósito, com menos aí de uma semana para que a gente possa, com uma semana que a gente possa finalizar o nosso propósito. Então, que o Senhor venha terminar de lapidar, ó Pai, cada um de nós, cada um dos nossos corações, para que seja derramada essa porção de sabedoria e que a nossa vida seja completamente transformada. Eu já quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem me levado em lugares extraordinários. E eu tenho certeza que foi através dessa mudança de mentalidade. Então, Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico e te santifico, pedindo para que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio, para trazer todos os ensinamentos que tem do Provérbios do dia. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Cris. Tá vendo, gente? Eu não fico sozinha. Eu tenho pessoas de milhões que caminham comigo. Quero ver como é que eu vou fazer a palestra semana que vem. Tem um tema que ninguém apareceu, e aí? Aí eu não vou poder contar essa história, porque não teve uns dias sequer que eu vivi isso. Eu achei que eu ia viver isso hoje para poder explicar para eles como que funciona amanhã, na semana que vem, mas eu nunca tive essa experiência. Mas, de qualquer forma, eu vou ter a sabedoria exata para poder trazer esses ensinamentos na semana que vem na palestra. Inclusive, espero todos vocês, tá? Para a gente fechar lá, porque será o testemunho para a gente contar o como que isso tem gerado vida, o quanto isso tem abençoado. Então, se de alguma forma a sua vida foi transformada, eu já quero lançar aqui o desafio. Grave um vídeo, né, curto, rapidinho, para que a gente possa colocar na apresentação, mostrando que através desse movimento do online, algo na sua vida aconteceu, tá bom? Vamos lá, porque tem muitas coisas, tem muitos ensinamentos do Provérbios 23. E ele é um capítulo que ele vai continuar esses ditados dos sábios, mas, como eu disse, né, em cada Bíblia vai ser algo diferente, mas tudo o ditado que foi iniciado no capítulo 22 é o que a gente vai dar consequências, que são os conselhos práticos sobre a sabedoria, caráter, disciplina, relacionamento, domínio próprio e as escolhas espiritual. O foco é que a sabedoria está na decisão, no domínio dos nossos desejos e na influência dos ambientes sobre o coração. E aí são 23, aqui são
Deixa eu achar aqui. São 17, tá? São 17. O... Tá. E aí, o primeiro ditado que a gente tem ali entre o versículo 1 e 3 vai variar de Bíblia para Bíblia, tá, gente? Eu custei a entender isso. Por isso que eu acho que eu não consegui montar o devocional, porque esse foi mais. Eu tive que estudar mais para conseguir trazer para vocês, tá? E deixa eu até conferir aqui se esse aqui tá o certo. Achei. Porque são 17. Não, são 19 no dia de hoje, que a gente vai trazer aqui, dos ensinamentos dos ditados. O primeiro, ele está entre o versículo 1 e 3, e ele traz para a gente o controle dos nossos desejos. Não é deixar-nos seduzir com os ambientes de aparência e de honra e de fartura. Aqui esse ditado ele vai nos ensinar a disciplina e o discernimento em ambientes e influências. Quando a gente está diante de uma pessoa importante das oportunidades da vida. Aqui tem uma parte sobre põe a faca à sua própria garganta, né? É um dos ditados, é para que a gente tenha o autocontrole. Tá? Não é para você pegar a faca mesmo e colocar na garganta, não. Mas é para que a gente possa ter o autocontrole, tá? Então, é para que a gente tenha o cuidado com a nossa vaidade, com a nossa cobiça, com a nossa bajulação, que as iguarias, elas podem parecer atraentes aos nossos olhos, mas elas podem ser usadas para manipular e testar o nosso coração. Então, quando se fala sobre assentar à mesa com os governantes, é sobre isso, para que a gente tenha muito cuidado, né, para que esses desejos eles não venham controlar ou seduzir por causa da nossa aparência. Então, não pode passar isso à frente de Deus. O ditado 8, esse ditado ele vem alertar contra a nossa ganância e a obsessão por riquezas que são passageiras. Tá? A sabedoria está em reconhecer que Deus é a fonte do nosso sustento verdadeiro e que a gente e que gastar a vida inteira atrás de mais pode nos deixar vazio. Eu falo muito sobre isso, porque a gente está na era do perfeccionismo, a gente está na era sobre isso, né? Que aí tem a parte que fala, não esgote para ficar rico, tenha bom senso, que as riquezas desaparecem num piscar de olhos. Elas criam asas e voam como águias. Esse aqui também é um ditado de que, por mais que a gente possa correr atrás, o dinheiro ele pode sumir, vamos colocar assim. Porque a gente vai gastar a vida inteira atrás de mais, e tudo isso vai nos deixar vazio. E isso é um chamado para que a gente possa viver com equilíbrio e propósito. Porque não é que o dinheiro é ruim, é que a falta de sabedoria vai transformar isso. Porque vai estar sempre desejando, a gente vai conquistar algo, aí a gente nem terminou de conquistar esse algo, a gente já está desejando outra coisa, a gente está desejando outra coisa, está desejando outra coisa. E aí nunca vai ser o suficiente. Então não viva correndo atrás do dinheiro. A verdadeira sabedoria está no buscar no que nos pertence. E aprender a lidar com o que a gente já tem. Aprender a ser grato com o que a gente já tem. Por isso que precisa ter sabedoria até para que a gente possa ganhar dinheiro. No ditado 9, esse ditado é sobre a hipocrisia e a falsidade. As pessoas que dão com uma mão, mas acumulam na outra, que não agem por amor. Participar disso pode causar arrependimento. Então, a gente tem que ter discernimento espiritual, que nem todo presente vai vir com paz, né? Porque aqui fala, não coma a comida do pão duro, então, aqui vai trazer para a gente o cuidado com as intenções ocultas. Nem toda generosidade vai ser genuína. Nem toda generosidade vai ser genuína. Toma cuidado às mesas que você se assenta, de pessoas que ficam na bajulação, que ficam ali tentando te convencer. Nem todo presente vai vir com paz mesmo, não. Eu me lembrei, na hora que eu estava vendo isso aqui, eu lembrei de uma reunião que eu participei. E aí eu comi um negócio que Deus ainda tinha incomodado meu coração para eu não comer, mas era a minha comida preferida. Eu falei, não, eu tô de neura na minha cabeça. Gente, eu passei tanto mal, mas tanto mal, mas tanto mal, porque Deus ainda tinha me mostrado que a intenção da pessoa não tinha sido boa naquele café de levar aquela comida.
Ela estava ali para benefício próprio, ela não estava ali pela comunhão. Então, isso é muito real, quando ele fala assim, vomitará o pouco que comeu e terás desperdiçado as suas amáveis palavras. Quando eu estava montando isso aqui, Deus trouxe exatamente para mim o dia que ele falou comigo assim, não come. E eu fui e comi. Que eu falei, nossa, não, eu já pareço chata para essas pessoas, eu não comer aqui, eu vou parecer insuportável. Aí eu entendi que eu vou preferir parecer insuportável do que desobedecer. E a sabedoria está na gente discernir isso. Tá? Ditado 10. Não fale aos ouvidos do tolo, pois desprezará a sabedoria das suas palavras. Então, o foco aqui é saber que o momento de silenciar, insistir em ensinar quem zomba da sabedoria é desperdiçar a nossa energia. A gente precisa guardar os conselhos do nosso coração, que é um sinal de amadurecimento e de prudência. Porque nem toda conversa a gente vai valer a pena. Então, economize suas palavras com quem não quer te entender. Nossa, ontem eu dei até o testemunho isso na igreja, né, na reunião, antes da gente começar a palestra, tem um grupo onde a gente conversa um pouco. Eu falei o quanto a minha vida foi transformada por estudar provérbios. Antes eu tentava falar, eu tentava provar. Gente, hoje eu até explico, mas para quem eu sinto no meu coração que eu devo explicar. Se eu te explicar, se eu insistir em algo com você, porque realmente você tem relevância para mim. Só que muitas das vezes hoje eu nem explico. E outra, silenciar a nossa língua. Porque às vezes você vai falar uma coisa que não tem necessidade. Lívia, mas eu preciso de desabafar. Mas ali vai gerar uma coisa que não era para você estar resolvendo com aquela pessoa que você está desabafando. Era para você resolver com outra pessoa. Então eu tenho aprendido muito com o silêncio. E isso vai ser um sinal de maturidade e de prudência. Então, silencia. Se você nem sabe o que dizer, fica calado. A melhor escolha que você vai ter é ficar calado. O ditado 11, tá? Ele está entre o versículo 10 e o versículo 11. Essa instrução trata da justiça social a respeito dos limites, tá? Porque aqui fala sobre os marcos antigos, que foi o que eu trouxe para você em alguns dos devocionais para trás aí. Esses marcos antigos, ele representam, né, roubar ou tirar vantagens de indefesas, que os marcos antigos antes eram tipo os terrenos, saber ali os nossos princípios. Então, Deus vê tudo, e ele vai proteger esses órfãos, os pobres e os injustiçados. Não abuse da sua força ou da sua ingenuidade, tá? Então, comece a prestar atenção em quais são os princípios, porque Deus ele vai ser defensor dos vulneráveis, ele vai fazer justiça aos oprimidos. Então, é melhor você ser o oprimido do que você ser o opressor. A gente não vai mudar o que se passou, a gente não vai mudar o que aconteceu. Então, a gente não vai invalidar o que já aconteceu. A gente pode fazer diferente a partir de agora. Então, pega essa dor e não tenta fazer mudar isso tudo. Tenta aceitar que a sua vida foi dessa forma mesmo. Não tenta manipular situações. Começa a aceitar a vida como ela chega pra gente, para que a gente possa nos abrir para as novas oportunidades da vida, mas com princípios. Não é com qualquer custo. Eu tenho que ser feliz a qualquer custo. Aí quando você vê que você tem que ser feliz a qualquer custo, você tá num relacionamento de merda, você tá num trabalho de merda, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Por quê? Porque foi falta de sabedoria. Não foi Deus que te deu, não. Você foi pensando assim, mas aqui eu vou ganhar mais. Mas aí você foi sem consultar a Deus, o que adiantou você ganhar mais e perder sua paz? Perder os seus sonhos? Não adianta. Eu lembro quando eu saí de um emprego para ir para o outro, porque eu teria mais disponibilidade de horário e mais dinheiro mesmo. Mentira. Eu ganhei mais dinheiro, mas eu tive que trabalhar o dobro. Eu saía do meu serviço às vezes 11 horas da noite, e no outro eu tinha parte da manhã para estudar. Ou seja, eu não orei, eu não busquei sabedoria, eu só pensei, cara, aqui eu vou ter um horário melhor, então eu vou ter mais disponibilidade, eu vou trabalhar com a gerência, e por trabalhar na gerência eu vou ganhar mais dinheiro e vou aprender a liderar. Eu trabalhei de faxina, mas eu não trabalhei na gerência.
Não que ser faxineiro seja algo ruim. Mas se eu estava lá para aprender liderança, eu tinha que liderar até quem estava na faxina. E um bom líder, ele ajuda. No meu caso, não era só ajudar, era ir para lá e fazer a faxina. Então, a gente precisa muito entender aonde precisamos ir, aonde não tem que ir, quais são os princípios, tá? O ditado 12, ele tá no versículo 12. Dedique a disciplina dos seus corações e os ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, aqui é um convite com intencionalidade de um aprendizado espiritual. O coração precisa ser moldado, os ouvidos precisam ouvir, nós precisamos ser ensináveis. Então, quem quer crescer vai precisar ouvir e aplicar. E sem disciplina não tem sabedoria que permanece. Então, não vai adiantar a gente viver esses 31 dias de provérbios se a gente não continuar alimentando isso depois. Porque senão vai ser pérolas aos porcos. Então, a gente vai precisar dessa disciplina e de atenção às portas da sabedoria. O que é a oportunidade que vem de Deus e o que não é. Coloca tudo na presença de Deus. Para que você possa se alimentar, porque vai ter que sempre ter que ter alimento. Por isso que eu sempre falei com vocês, a sabedoria é um estilo de vida, e ela começa com o temor a Deus, ou seja, a gente vai ter que continuar nos alimentando para o resto da vida. Que não vai acabar depois que a gente estudar os 31 dias. O ditado 13 está no versículo 13 e 14. Aqui, esse ditado, ele fala da importância da correção da forma e na formação do caráter. Ou seja, é importante a gente chamar a atenção das pessoas. Da nossas mesmo, porque no versículo 14 é castigue a você mesmo com vara, e assim te livrará da sepultura. Ou seja, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos olhar para nós mesmos. E o verdadeiro cuidado, ele vai envolver ensinar o que é certo. Mesmo que dê um pouco agora, por isso que é da vara, né? Precisa chegar batendo no seu filho, ou se batendo com a vara mesmo, não. É para você entender o que é correto, que quando você errar, você tem que trazer ali a autorresponsabilidade para olhar para aquilo ali. E trazer para Deus, né, o nosso erro, porque a correção amorosa, ela vai proteger e vai salvar. O ditado 14 é um lembrete das nossas escolhas, impactam quem a gente ama. Então, quando a gente escolhe a sabedoria e a integridade, a gente alegra o coração de Deus e dos nossos mentores, vamos colocar assim, né? Que são as pessoas que são das nossas lideranças. A gente vai alegrar eles também, porque são eles que estão aqui sendo usados por Deus para poder nos ensinar. E aí eu fico pensando, né? Eu tô aqui hoje nesse papel de liderança, trazendo ensinamento para vocês. Vocês não acham que meu coração vai ficar alegre em ver vocês colhendo os bons frutos? Não, demais. Cada mensagem que eu recebo de, eu conquistei isso, minha saúde melhorou. Eu recebi há uns tempos para trás, da pessoa falando que não tem mais dor de cabeça, e ela tinha uma enxaqueca, assim, surreal, e que depois ela não teve mais. Então, imagina como é que meu coração não vibrou. Porque esse ditado, ele traz isso, né? A beleza da herança espiritual transmitida com honra e gratidão, e é o que eu faço. Porque a sabedoria dos filhos alegra o coração dos pais. E eu aqui como uma posição de líder, quando vocês trazem para mim isso, gente, vocês não têm noção do quanto eu fico feliz. De ver vocês crescendo, de ver vocês colhendo, de ver as coisas acontecendo. Vocês não medem o quanto eu fico feliz por isso. Então imagina se eu fico feliz, imagina como que Deus não vibra. Eu que sou uma mera mortal, fico feliz, imagina o quanto Deus não vibra. Ditado 15. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será sempre temer ao Senhor. Com certeza haverá um bom fruto para você. E que a sua esperança não será frustrada. Aqui, gente, se eu li, né, o versículo, o mundo pode parecer que a recompensa é o pecado. Mas Deus, quem garante o nosso futuro, que é um futuro seguro. Então, a gente tem que temer a Ele, tem que viver com fidelidade a Ele, com esperança de que tudo que a gente está passando não será em vão. Esse ditado, ele é literalmente a vacina contra a comparação e o desânimo.
Eu sei que os dias têm sido desafiadores, eu sei que tem sido conturbado, eu sei que tem sido complicado, mas a nossa esperança, ela está em Deus, ela não está no mundo. Então, invejar o ímpio é uma tolice. A gente precisa temer mesmo ao Senhor e confiar no futuro que Ele nos prometeu. Não adianta você olhar para a grama do seu vizinho, não. Talvez ali é de plástico que você nem percebeu. Então, para de comparar. E quando estiver desanimado, vai dobrar o joelho, vai orar. Vai trazer para mim, vai falar, Lívia, tá muito pesado para a gente poder orar junto. Por isso que a gente está aqui, né? É como se fosse criando uma egrégora mesmo, para a gente se fortalecer, para a gente estar um com o outro, para que a gente possa crescer, para que a gente possa expandir. E quando eu falo de crescer e expandir, talvez nem seja de pessoas, mas seja justamente de entre nós mesmos, crescer na presença, crescer ali em Deus. É isso que é importante. O ditado 16, ele está entre o versículo 19 e 21, e aqui fala sobre os excessos de comida, bebida, prazeres desgovernados, que vai levar a gente ao fracasso, à pobreza espiritual e também à pobreza material. Então, a sabedoria vai exigir da gente uma moderação e principalmente domínio próprio. Porque o caminho certo, a gente vai envolver as decisões, e essas decisões precisam ser sóbrias. Então, todo o excesso vai levar a gente à ruína. Por isso, a gente precisa ter domínio próprio. Por isso é tão importante a gente cuidar da gente. E o excesso aqui não é só na bebida, não. É em tudo. É na sua compulsão alimentar ou em você deixar de comer. Tudo que for em excesso vai fazer mal, gente. Tudo, qualquer coisa. Não é só o cigarro, não é só a bebida, não são só as drogas, não é só os remédios. Teve uma época que eu estava tomando muito energético. É um vício, é um excesso. Hoje eu tomo, mas não é todos os dias, eu estava tomando todos os dias. O café em excesso é um vício. O cafezinho é muito bom, mas eu tô falando aqui dos excessos. Então comece a tomar cuidado, porque o caminho certo sempre vai exigir da gente tomar decisões. E para a gente tomar decisões, a gente precisa estar com o nosso domínio próprio, tá? Ditado 17, tá? Entre o versículo 22 e 25. Aqui fala sobre a gente honrar os pais, é um dos princípios eternos. Esse ditado, ele chama a gente a valorizar, a ouvir, a respeitar aqueles que nos deram a vida. A sabedoria verdadeira reconhece a importância da família e do legado. Então, honrar pai e mãe é um sinal de sabedoria que traz alegria ao coração de Deus. Gente, honrar pai e mãe não quer dizer conviver, tá? Não quer dizer conviver. Se você tem uma mãe que é tóxica, você não tem que conviver com ela. Se você tem um pai alcoólatra, não quer dizer que você tem que conviver com ele. Você pode manter um grau de distância, mas você tem o dever de honrar. Você tem o dever de saber que ele existe, que a sua vida veio através dele. Orar pela vida dele. Entender que se Deus escolheu que você nascesse dessa família, é porque ele tem propósito. Essa semana me virou essa chave, foi quando uma pessoa veio me contar que estava mudando e eu quero paz, não quero mais ficar na minha família, rejeitando mesmo a família. A princípio ela estava me ouvindo, depois ela não me ouviu mais, porque foi quando eu trouxe essa clareza. Quem somos nós na fila do pão para querer escolher os pais que Deus tem que nos dar? Se ele permitiu que a gente viesse para essa família na qual a gente está, que a nossa história aconteceu dessa forma, é porque ele tem um propósito até nisso. Isso tem um porquê na sua vida e não precisa ser justificável. Então você precisa aceitar, entender que seu pai, entender sua mãe, e são os de sangues aqui, tá? E são os que te adotaram também. Entender que a vida ela tem uma explicação e tem um porquê de ter acontecido dessa forma, que você não precisa entender. Mas foi porque Deus quis assim. Isso formou o seu caráter, formou quem você é. Isso não te torna melhor do que os seus pais. Por isso a gente precisa dar honra a eles.
Tudo tem um porquê. Então, não é que você precisa conviver, mas precisa respeitar. Não tem que estar ali todos os dias, mas precisa ouvir. Visitar de vez em quando. Se é algo que te faz mal, algo que te impede de crescer, não faça tanto. Mas excluir não vai ser o melhor caminho. Quando a gente exclui alguém, isso trazendo até da visão sistêmica, né? Nem só da visão bíblica, não. Quer dizer, da terapia para vocês. Quando a gente exclui alguém do nosso sistema, minha filha, você não sabe o BO que isso dá. Traga uma aula depois, só isso aí, só disso aí para vocês. Dá um monte de BO na família. Fica gente doente, gente depressiva, gente pensando na morte. Tudo por causa de exclusão, tá? Por isso é muito importante a gente honrar a família que Deus nos deu. Ditado 18, ele está entre o versículo 26 e 28. Esse ditado ali é um alerta contra o engano da sensualidade das paixões desordenadas. O pecado ele seduz e nos leva à ruína, mas Deus ele quer o nosso coração. Ele chama a gente para que manter os nossos olhos abertos na direção certa. Então, guarda seu coração e seus olhos essa solução do pecado. E me veio, na hora que eu estava preparando isso, né? O meu problema que eu até já dividi com vocês, da pessoa na qual eu me apaixonei. E, gente, eu era cega mesmo aquilo ali. Eu recebi o mínimo e, para mim, o mínimo era o máximo. E eu não entendia o que estava acontecendo, por que estava daquela forma, e quando eu conversava com a Simone vinha com toda a clareza, com todo o entendimento, com todo o amor para me falar, e, gente, eu não aceitava, não. Falava, a Simone tá errada. A Simone tá errada. A Simone tá errada. Não, não tem como, não. Isso aqui é de Deus para minha vida. Não é. Então, começa a prestar atenção em tudo, começa a orar mesmo, pede a Deus para abrir os seus olhos e não te deixar no engano. Porque eu fiquei no engano muito tempo, gente. Eu acreditava fielmente que era aquilo ali que Deus tinha para mim. Quando eu abri os olhos da sabedoria, eu falei: meu Deus, que barca furada que eu tava. E era a hora de acordar para a vida. Então, eu acho que é a hora de você acordar para a vida. E isso aqui não é só nos relacionamentos amorosos, não. Isso é para tudo. Para todos os seus desejos, para tudo que você está tendo uma paixão desordenada. Às vezes é por um propósito, às vezes é por um ministério, talvez que nem é para ser o seu ministério, mas você ficou cismado, nossa, é isso aqui, não tem outro. Depois a gente machuca, gente, porque a gente cria entre a gente uma expectativa que não está alinhada com o coração de Deus. Então toma cuidado com essas paixões desordenadas. Com aquilo que também está te tirando, essa paixão aqui também te tira do seu controle. É a mesma coisa do vício. Se a gente for falar, por quê? Porque falta domínio próprio quando a gente está apaixonado. E a gente precisa tomar decisões com domínio próprio, não é nas nuvens, né? O ditado 19 está entre o versículo 29 e 35, né? E aqui a gente tem uma descrição vivida dos efeitos destrutivos do álcool e dos vícios. Fica repetitivo, mas eu quis trazer cada ditado, porque, na verdade, eu até preparei um estudo que explicava os ditados juntos para ser menor, mas eu não quis, eu preferi falar menos de cada um, mas explicar cada ditado. Por quê? Porque se repete, é porque é algo que a gente precisa ter muita atenção. Só que aqui ele já fala mais voltado literalmente para o álcool e os outros vícios. Então, aqui mostra o quanto eles afetam o nosso corpo, o nosso juízo, o nosso coração e o nosso futuro. Esse ditado, gente, determina uma coisa muito forte. Voltarei a procurar mais. É o vício que nos escraviza. É o vício que vai nos escravizar. Mas a sabedoria, ela vem para nos libertar. Então, a gente não precisa viver com álcool, a gente não precisa viver com cigarro, a gente não precisa viver com nenhum outro vício, nem com remédio, nem com nada, né? Igual eu falei aqui, o energético. Existem dias que é bom a gente tomar um café um pouco a mais, igual hoje, né? Que eu tô no nível mais de cansaço físico mesmo, porque mudar a gente cansa. Entre um atendimento e outro, eu tô organizando as minhas coisas. Desmonta uma coisa aqui, desmonta uma coisa ali, faz caixas.
E as minhas caixas estão uma bagunça também, porque ainda existem coisas que eu preciso parar e pensar, o que eu tenho que abrir mão, o que não tem. E isso cansa. Então, com toda a mudança, tá me cansando. E até eu colocar tudo em ordem, né? Cansa mais ainda. Então, tomar um café a mais, tomar um energético nesse dia, ok. Mas imagina eu acordar todos os dias, a primeira coisa que eu fizer é tomar um café e um energético. Não vivo sem café. Não vivo sem energético. Imagina todos os dias para dormir ter que tomar uma cerveja. Não, se eu não tomar cerveja, eu não relaxo. Imagina toda vez que eu ficar estressada, eu fumar um cigarro. Se você fuma, não leva pro coração, gente. Eu já fumei, eu sei o que é isso. Meu vício depois ficou tão forte, porque eu vivia tão estressada que eu passei a usar o eletrônico, né, o vape, que o vape eu podia fumar no banheiro do meu trabalho. Eu não precisava ficar saindo da sala toda hora. Mas eu ia no banheiro, toda vez que eu ia no banheiro, eu usava. Por quê? Porque não tinha cheiro, não ficava cheiro, né? Não ficava fumaça. Por quê? A gente acha que aquilo ali vai resolver o nosso estresse, porque quando a nicotina vai para o nosso inconsciente, ela traz a falsa sensação de relaxamento. Só que é um vício, gente. A gente não vence o vício de um dia para o outro. Para eu parar, foi com muito propósito, foi com muita oração, foi com jejum. Então, quando eu tô falando aqui, eu não tô jogando para você um ponto, falando, não, ela nem sabe o que que é. Eu fumo, tem 50 anos e para parar é uma loucura. Não, gente, eu tô falando com vocês para quem teve o vício de fumar também. Eu sei o quanto é difícil aqui, eu não tô te criticando nem nada, eu tô te acolhendo, mostrando que o quê? O vício, ele vai corromper a nossa alma e ele vai romper a nossa clareza. Então, existem outras formas para a gente relaxar, existem outras formas que a gente possa lidar com o nosso estresse no nosso dia a dia. Então, toma cuidado com o vício, toma cuidado com o álcool, toma cuidado com a quantidade que você absorve, porque tudo isso te tira do seu domínio próprio. E para que a gente tenha uma vida de sabedoria, uma vida que a gente vá construir bons resultados, a gente precisa aprender a ter domínio próprio. Isso que é o mais importante. Então, toma cuidado, tá? Para mim, o que a reflexão maior, né, desses ditados, desses 19 ditados, é que ele traz uma segurança para nossa alma. Eles vêm, nos aperta, nos corrige, mas ele nos livra da queda. Então, eles vêm para nos lembrar que a sabedoria não é saber tudo, mas é ouvir, calar e obedecer. E que Deus não está interessado em nosso comprometimento, mas em nosso coração entregue. Ele não quer uma pessoa perfeita, gente. Ele quer você exatamente como você está. Destruído mesmo. Lívia, mas eu estou em pecado. É você mesmo que ele quer. Só quero te lembrar que Cristo ele não veio para o mundo para quem já estava com a espiritualidade ali, ok, não. Para os religiosos, não. Ele veio justamente para os doentes. E é isso o nosso chamado aqui na Terra. Não é criticar o pecado do outro, falar que o outro está em pecado. É mostrar que Deus ele está chamando quem tá disposto a entregar o coração. Ele não quer saber se o comportamento está certo, está errado, nem nada. Ele quer justamente pegar você porque aí ele pode te moldar. Buscar a sabedoria já é um nível de maturidade a mais. Mas até para você entrar para a sabedoria, você pode estar com uma vida em pecado. Você pode ser um pecador master. Mas a partir do momento que você toma a decisão de buscar pela sabedoria, quer dizer que você está entregando seu coração. E aí você vai passar por transformações que ele precisa para te colocar onde ele quer te colocar. Então não fica achando que, não, isso não é para mim, porque a minha vida está toda bagunçada. É aí mesmo que ele gosta de agir. É aí mesmo que ele gosta de fazer. Eu, por exemplo, era uma improvável, gente. Totalmente improvável. Vim de família que bebe todo dia. Fui ensinada a beber todos os dias. Já teve fase na minha vida que eu realmente, quando eu falei aqui sobre o vício, que eu não dormia se eu não tomasse minha cerveja. Podia ser uma só. Eu tomava e fazia, agora eu posso dormir.
Não precisa cerveja para dormir, gente. Então, quando eu falei aqui, eu não falei para poder atacar ninguém, eu tô falando do que eu já vivi. E quando eu comecei a buscar Deus, eu não parei tudo e fui buscar Deus. Não, eu fui buscar Deus do jeito que eu estava mesmo. E foi através disso que começou as transformações. Foi através disso que eu comecei a ter discernimento. Filha, não vai para aí, não faz isso aqui, muda isso aqui. Vai ter coisas que eu vou ter que mudar. E, gente, eu vou mudar o resto da minha vida. Eu nunca vou saber tudo e nunca vou estar 100% pronta. Porque no dia que eu tiver 100% pronta, eu vou morrer. Ele vai, você cumpriu o seu legado, vem pro céu. Agora você tá santa. Isso vai acontecer com vocês. Nós vamos errar, nós vamos pecar. Nós não vamos estar perfeitos. Nós vamos ser perfeitos só na glória. Só que aí entra num outro ponto, né, que foi ensinado também. O mundo vai tentar nos seduzir, nos corromper, nos distrair, principalmente falando, você é pecador, você não presta pra estar no reino. Isso não é de Deus não, tá, gente? Crente que aponta o dedo pro outro, tá errado. Acha que vai ser salvo, mas vou te contar, não vai ser salvo não. Porque se a nossa missão é seguir passos de Cristo. Quando Cristo veio, ele julgou alguém? Ele ficou apontando o pecado de alguém? Não, ele acolheu. E essa é a nossa missão, é acolher mesmo. E o mundo ele vai tentar nos distrair disso, principalmente que nós não somos merecedores daquilo que Deus tem pra gente. Só que o ditado do sábio vem reafirmar que no caminho certo, quando a gente começa a buscar a Deus, ele começa a nos transformar e a gente vai ter o caminho eterno. Então é isso que você precisa guardar no seu coração. É isso que você precisa entender. Não se distraia. Não se diminua. A gente tá aí, né? Vai ter mais uma semana e quantos dias? Eu falei que era menos de uma semana, depois eu fui ver que tinha mais. É, a gente tem mais de uma semana e um dia, antes da gente finalizar. E é a sua escolha. Não se distraia. Firma o toco. Firma o toco. Porque ele escolheu você. Se ele não tivesse escolhido, você nunca teria assistido nenhum devocional meu. Se algum dia você assistiu qualquer devocional meu, é porque ele te escolheu. Talvez até outras pregações, não vou trazer glória para mim, não. Mas se tá assistindo o meu em específico, eu oro para que a gente atinja as pessoas que acham que não tem valor. A minha missão hoje, eu expliquei isso durante essas 2 palestras que eu já dei, eu falo com todo o maior prazer. A minha missão é estar onde ninguém queria estar e falar para quem ninguém queria falar. Por isso que talvez seja tão pesado para mim. Por isso talvez seja tão cansativo às vezes. Por quê? Porque eu quero enfrentar mesmo. Eu quero trazer aquele que está todo mundo apontando e falar, ah lá, vivia adultério, pecador. Não, vem cá, quero te mostrar que Deus te ama. E que existe uma cura, existe uma libertação e existe um caminho. Eu quero esses. Eu não quero ficar passando a mão em quem acha que já sabe de tudo, acha que já foi salvo. A minha preocupação não é com esses. Esses vou direcionar para a igreja e que a igreja cuida e que a igreja continue abençoando. A minha missão é justamente mostrar para você que, independente de quem você está, independente de onde você está, ou qual sua situação, que Deus chama da mesma forma. E eu só te convido a não se distrair. E esse foi o nosso devocional do dia 23. Brinquei que eu não vou poder contar na palestra e aí como que foi o dia que ninguém apareceu, que eu tenho a melhor parcerias do mundo, sempre tem alguém caminhando comigo, vocês são incríveis. Quero agradecer, assim, do fundo do meu coração mesmo, com toda a verdade. Espero de coração conseguir que vocês estejam comigo no último dia, até porque a gente lançou a missão de lançar sementes, eu quero lançar essas sementes em vocês. Eu quero muito. Tenta se organizar para estar comigo na terça-feira que vem, de todo o coração mesmo, é gratuito. A gente tenta fazer ali um junta-junta de carona para ficar mais barato, porque
realmente vai ser importante eu conseguir trazer vocês e mostrar o quanto esse movimento do devocional, ele age, né? E se de alguma forma a sua vida foi transformada através desse devocional, me manda. Se você não, Olivia, eu tenho muita vergonha de fazer. Eu queria vídeo, né? Porque o vídeo é mais impactante ali, a pessoa vê a cara mesmo da outra e vê que se foi gravado é porque a gente tem essa prova real. Mas se não for possível fazer o vídeo, me manda pelo menos por escrito aquilo que você já vivenciou através do devocional, o que mudou na sua vida, como isso te ajudou de alguma forma, tá bom? Isso vai ser muito importante. Então, feche seus olhos para a gente orar e finalizar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais esse ensinamento. Que palavra! Nossa, isso ardeu muito no meu coração, espero que tenha atingido no coração de cada uma das pessoas. Papai, eu quero te agradecer por tudo que a gente tem vivenciado durante esse mês de julho. Te agradecer, Deus, pela sabedoria que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Te agradecer pelo caminho que o Senhor tem nos direcionado. Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um. Pai, obrigada. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por falar infinitamente mais aos nossos corações. Obrigada, Pai, por cada direcionamento, por cada puxão de orelha, por cada transformação que a gente tem vivido nesses dias. Eu te peço a Deus para que o Senhor tenha liberdade mesmo de continuar fazendo a tua obra em cada coração que está disposto a vivenciar essas grandes mudanças. Papai amado, papai querido, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E te peço, Deus, para que o Senhor continue nos direcionando. Derrama sobre nós a tua sabedoria, ó Pai. Os seus ensinamentos, o seu discernimento. E que venha com uma dosagem de ousadia. Que nós precisamos ser ousados, ó Pai, para poder cumprir aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu peço para que o Senhor visite, Pai, o coração de cada uma das pessoas que estão ali no grupo, que se fazem presente. E até mesmo das pessoas que saíram, ó Pai. Visite o coração delas para que elas possam sentir a tua presença, possam saber quem é o Senhor, para que esteja presente ali, estando com o Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor abençoe o nosso dia 17. Escolha cada pessoa que vai se sentar àquela mesa, Pai. Já prepara o coração de cada um deles para poder receber tudo aquilo que será vivenciado ali. Eu peço para que o Senhor cuide da minha equipe, guarda a minha equipe, visita o coração da minha equipe, prepara a minha equipe, ó Pai, para esse dia. E já te peço, Deus, que os teus anjos estejam na casa da Simone, ó Pai, já guerreando ao nosso favor. Já estejam acampados ali para guardar e esperar esse dia, ó Pai. Que toda obra do inimigo que se levantar contra esse dia, ó Pai, caia por terra. Quando se levantar contra a vida e a família da Simone, já caia por terra em nome do Senhor Jesus. Já guarda aquela casa, ó Pai, já guarda aquele lar, já vai transformando aquele lugar lá no pedacinho do céu mesmo. Para que cada pessoa que tomar a decisão de estar lá com a gente naquele dia, ó Deus, tenha a vida completamente transformada. Porque lembrando um Deus que é para tudo para o Senhor, para a tua honra, para a tua glória, não tem nada para a gente, Senhor. Então já nos usa conforme o teu querer e a tua vontade, que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. Pai, eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visita cada pedido de oração, cada pessoa que estiver no hospital, cada casamento, ó Pai, que está com problema, cada vida, ó Deus, que está com a falta da saúde. Renova, Pai, a cada aliança deles com o Senhor hoje, trazendo resposta, trazendo melhora, trazendo cura. Que a gente vença esses dias maus, ó Deus, e que cada uma dessas vidas, cada uma dessas almas, ó Deus, seja um testemunho vivo do Senhor aqui na terra. E eu te peço, ó Deus, para que o Senhor visite os nossos corações. O Senhor conhece o desejo do mais profundo de cada coração aqui, ó Pai. Já começa a alinhar esses corações com o seu coração, Senhor. Mas já começa a abençoar o teu povo com esse desejo oculto, com esse milagre, com essa promessa. E começa a abrir portas, Deus, até onde não tem. Abençoa o teu povo, Deus, e nos prepare para o dia de amanhã. Me capacita, Pai. Renova as minhas energias, as minhas forças, Deus. Tira todo esse cansaço, Pai, que se o Senhor me colocou mediante a esses dias que têm sido mais conflituosos e mais conturbados, onde o descanso ele tem sido menor, ó Deus, renova a nossa força. Renova a minha força para poder estar de pé, Deus, e continuar fazendo esse trabalho, essa missão e esse propósito que o Senhor me entregou. Peço para que o Senhor continue falando infinitamente mais através de mim. Que o Senhor, Deus, toque o meu coração e transforme a minha vida e minha alma.
porque eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus, e peço para que eu seja direcionada dentro do Teu querer e da Tua vontade. É isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gratidão, meus amores. Tá vendo, gente? Ninguém me deixa. E é isso, quando a gente vai construindo a base sólida, eu vou até falar muito sobre isso, né? Quando a gente traz verdade, quando a gente traz sinceridade, mesmo que algum dia aconteça de não ter ninguém, né? Eu já sempre tive uma pessoa, mas eu sempre tive. Mas eu sempre fiz para aquela uma pessoa como se tivesse 50, 1 milhão, independente. A minha entrega nunca foi baixa por ter uma pessoa ou não. No entanto, eu acreditei mesmo que eu iria fazer isso sozinha, até mesmo para poder conseguir trazer essa experiência. Eu tinha acreditado que tudo isso aconteceu justamente para que acontecesse esse propósito. Mas aqui, para mim, a virada de chave foi essa. É que quando a gente faz com verdade, não tem como, né? As pessoas vão vir, elas vão sempre priorizar, dar um jeito, se entregar para poder vivenciar tudo isso. Por quê? Porque é propósito de Deus. Então, se Ele nos chamou, a gente só não pode desanimar. A entrega tem que ser a mesma, se for para 1 milhão ou se for para uma pessoa só, tá bom? Deus abençoe, gratidão. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, 6h30 da manhã. Um beijo.